Olá, este é o professor Vítor Araújo. Hoje vamos falar sobre o cálculo diferencial integral, uma introdução. Bom dia, vamos iniciar agora uma introdução ao cálculo diferencial integral. O cálculo infinitesimal é tradicionalmente, desde que ele foi criado no século 17 por Newton e Leibniz, dividido em duas subdisciplinas, e este curso vai ter essencialmente duas grandes divisões, é o cálculo diferencial e o cálculo integral. Okay? Então, as ideias e as aplicações em torno destas duas disciplinas, que são intimamente interligadas, envolvem dois problemas geométricos muito simples. Okay? Ambos se referem ao gráfico de uma função, y igual a f de x. Okay? Para simplificar, no que segue, vamos considerar estes gráficos inteiramente acima do eixo do x, okay? Só para simplificar a apresentação. Os dois problemas são os seguintes. Um dos problemas é, dados uma função e um ponto do seu gráfico, okay? O cálculo diferencial se ocupa em encontrar a inclinação da reta tangente ao gráfico de f de x que passa nesse ponto. Tá? Primeiro, então, calcular tangentes. Problema 2, no cálculo integral, o problema básico é o cálculo de áreas, determinar a área de baixo sob o gráfico da função para valores de x entre dois números dados, o x entre a e b, e calcular a área de baixo do gráfico entre esses dois valores. São os dois problemas básicos do cálculo diferencial. Então, se, por exemplo, a curva é uma circunferência, então a ideia de reta tangente a uma curva é muito simples de entender. Okay? Diríamos, neste caso, que uma reta tangente à circunferência é aquela que toca a circunferência em apenas um ponto, chamado ponto de tangência. Definir reta tangente como uma reta que interseta a curva em apenas um ponto, o ponto de tangência, não é uma boa definição, como mostra esta figura aqui. Okay? Se não for uma circunferência, se não for uma seção cônica, de fato, não é uma boa definição. Esta curva tem uma reta tangente, que é esta reta aqui embaixo, e a reta mais acima não é uma reta tangente, ok? E esta reta aqui em cima corta a curva em apenas um ponto, interseta em apenas um ponto, mas não é tangente, claro. E esta aqui interseta a curva em dois pontos, mas é claro que ela é tangente neste ponto aqui. Então, este exemplo mostra que precisamos definir a reta tangente com um pouco mais de cuidado. Então, como é que se faz isso? Começamos com um secante e tomamos limites de secantes. Como é que isso funciona? Ou seja, então o gráfico é uma certa curva, o gráfico de uma curva, uma função, e P e Q, dois pontos sobre esse gráfico. Okay? Então, a reta que passa por P e Q chama-se a reta secante ao gráfico desta curva. Esta reta aqui é a reta secante por P e Q. Então, eu fixo um ponto P, sobre o gráfico de F, e considero outro ponto Q próximo do P, e eu traço a secante. Okay? Agora faço o ponto Q deslizar sobre a curva na direção de P, considerando as respectivas secantes para as novas posições. Então eu faço este ponto Q, se aproximar, deslizar por aqui, e esta reta secante vai se mexer também, vai acompanhar o ponto Q. O P fica fixo, o Q se move para a direção do P. A reta tangente é a reta limite de todas as secantes quando o Q está arbitrariamente perto do P. Okay? Essa é a intuição e essa vai ser a definição que nós vamos usar da reta tangente. Agora precisamos de ser mais explícitos, mais precisos, calcular isto. Então vamos procurar a inclinação da tangente a uma parábola y igual a x² e estender esta ideia para qualquer outro gráfico. Nós fixamos um ponto, x0, y0, sobre o gráfico de y igual a x². Nós queremos calcular a inclinação da tangente à parábola y igual a x² no ponto P. No ponto P, x0, y0. Como vamos usar as secantes, escolhemos um segundo ponto, que é, vamos chamar x1, y1, com coordenadas x1, y1, sobre o mesmo gráfico.
Okay? Então está aqui uma representação, eu tenho aqui o Q, x1, y1, aqui o meu ponto P, x0, y0, no gráfico de y igual a x quadrado. Tenho aqui a secante, PQ, em tracejado e em mais fininha, aqui, mas não tracejado, tenho a tangente que eu vou querer calcular. Então, a secante PQ tem uma inclinação, ou coeficiente angular, dada por isto aqui. Ou seja, o que nós fazemos é dividir aqui nesta secante, reparem, eu tenho aqui um triângulo retângulo, com um cateto sendo a diferença do x, o delta x, x1 menos x0, e o outro cateto sendo a diferença dos y, y1 menos y0. Então, a inclinação da reta secante aqui é o delta y sobre o delta x. O ângulo, a inclinação é a tangente deste ângulo aqui, deste triângulo retângulo que está aqui. Então, vai ser a altura y sobre a base x. É o delta y aqui sobre o delta x. Então, esta secante tem esta inclinação. Okay, agora nós fazemos o x1 se aproximar de x0, de maneira que o ponto Q se aproxima do ponto P. Okay, voltando aqui atrás, agora vou fazer este x1 se aproximar do x0 e ao mesmo tempo o correspondente ponto do gráfico, que é este aqui, ele vai se aproximar do P. E a secante deve se aproximar da tangente. Então, à medida que o Q se aproxima de P, a reta secante se aproxima cada vez mais da reta tangente à parábola no ponto P. Na linguagem do cálculo infinitesimal, dizemos que a reta tangente é o limite das retas secantes PQ quando x1 tende a ou se aproxima de x0. Então, a inclinação, ou o declive da reta tangente, é o limite das inclinações das secantes PQ quando x1 tende ou se aproxima de x0. Okay? E usamos esta notação. É o limite quando o x vai para x0 desta expressão. Vamos usar agora esta expressão para encontrar o declive da tangente da parábola naquele ponto x0, y0. Depois de entendermos o que significa esta notação e o conceito de limite. Tá? Generalizando o cálculo da inclinação. Tomemos em geral um gráfico qualquer, y igual a f de x, um ponto, p x0, y0, na curva y igual a f de x. Então, eu sei que o y0 é o f de x0 e queremos encontrar a inclinação da tangente à curva em P, supondo que esta tangente exista. Okay? Então, vamos fazer o mesmo tipo de considerações, mas agora, em vez de usar o caso particular da parábola, vamos usar uma curva qualquer. Então, partimos de P, x0, y0, fixado, escolhemos outro ponto Q da curva próxima a P, partimos de um ponto x0 e y0, então vamos fazer o seguinte, o próximo, o x1, outro ponto, ponto Q, vai ser um x0 mais uma pequena perturbação de x, o x0 mais delta x, passa a ser o x1, e o delta x, a gente supõe que é muito pequenininho. A ordenada, a altura do ponto, y1, correspondente a x0 mais delta x, é o f em x1, f em x0 mais delta x. Okay? Bom, agora, a inclinação da secante PQ é dada por, esta é a mesma expressão que tinha antes, mas agora eu vou substituir a expressão com a função que eu tenho agora. Okay? Então vou ficar, de fato, com f de x0 mais delta x menos f de x0 sobre delta x. Resulta que, no caso particular de y igual a x quadrado, eu posso calcular explicitamente tudo isto. Então, aquela inclinação é exatamente esta expressão, substituo, sabendo que o f é x quadrado, então substituo, fica x0 mais delta x ao quadrado, aqui este fica menos x0 ao quadrado, tudo isto dividido por delta x. Expando o primeiro quadrado, cancelo os termos, este termo vai cancelar com este, e depois divido pelo delta x. O delta x vai cortar com este aqui, o x0 vai sumir, x0 ao quadrado, x0 ao quadrado soma, este delta x vai cortar com este e vai também diminuir, vai cortar com um destes aqui, com este quadrado. Então vou ficar com 2x0 delta x no final. Esta é a inclinação da secante. E agora preciso de fazer o delta x para zero. A inclinação da tangente ao gráfico, no ponto P de x0, y0 igual a f de x0,
é o limite das inclinações de todas as secantes quando se faz o x1 tendente para x0, ou seja, quando eu faço o ΔX ir para 0. Este tipo de estimativa que a gente precisa de fazer. No caso particular de y igual a x², isto resulta diretamente em 2x0, porque eu faço este negócio aqui, isto ΔX ir para 0. Certo? Nós calculamos a inclinação da tangente à curva y igual a x² em qualquer ponto. O valor deste limite é tradicionalmente denotado por f' de x0, ok? Também se pode dizer a derivada de f em x0. Assim, por definição, nós temos que a derivada de f no ponto x0 é este limite aqui, o limite deste quociente, quando o ΔX vai para 0. Okay? Com esta notação, né, começando com a função f de x igual a x², nós temos que o f' de x0 é 2x0. Então, desta forma, nós podemos achar expressões para a inclinação de muitos outros gráficos. Okay? Então, o cálculo diferencial fornece técnicas gerais para fazermos isso, essencialmente para qualquer função que a gente saiba a sua fórmula, eu consigo calcular as derivadas. Okay? Nós vamos aprender a fazer isso neste curso e depois vamos aprender a usar esta informação, usar as derivadas, usar a inclinação das retas tangentes para tirar várias conclusões acerca do gráfico da função. Já vamos falar sobre a área debaixo do gráfico da função, que é a outra parte do cálculo, que é o cálculo integral.